Alguma cabeça tem que ser entregue na bandeja. E é a do Alexandre de Moraes. Chegou a vez do Brasil. Alexandre de Moraes, que custava muito caro, agora se tornou um preço impagável. Será abandonado, assim se espera. O Brasil deve ignorar a sanção de Trump a Moraes. Vida que segue. E uma saída honrosa para o Pavão Supremo se ele virar embaixador na Europa. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Líder do PT pede a Moraes prisão de Eduardo Bolsonaro por sabotagem. É isso mesmo. O deputado federal Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, protocolou nesta sexta-feira uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, pedindo a prisão preventiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar petista fez o pedido depois de o governo dos Estados Unidos impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Lindenberg atribuiu a Eduardo a articulação da sanção comercial contra o Brasil. No pedido, o petista ressalta que Eduardo celebrou a medida dos Estados Unidos logo depois de o presidente Donald Trump afirmar que Jair Bolsonaro é alvo de uma caça às bruxas no Brasil. No início da semana, Eduardo declarou que novas iniciativas surgiriam depois da manifestação de Trump e antes do anúncio oficial das tarifas. Na petição, Lindenberg acusa Eduardo de sabotagem mediante o uso estratégico de redes sociais. Além da prisão preventiva, o petista solicita o bloqueio de bens e restrição de transferências bancárias em nome de Eduardo. Mais cedo, a revista Veja já havia vazado a informação de que o ministro Alexandre de Moraes tinha dado a senha para a prisão do filho de Jair Bolsonaro. Abre aspas. Essa é a avaliação de ministros da Corte, que acompanham a escalada de ataques bolsonaristas contra o Brasil e o Supremo nos últimos dias. Pelo registro de Moraes no despacho dentro do processo, o relator deixa claro que não tem dúvida de que o filho de Bolsonaro atua de forma criminosa. Para ministros ouvidos pelo radar, Moraes vai ordenar a prisão do deputado. A ordem só não saiu ainda porque a PGR atuaria lentamente no caso. Fecha aspas. O próprio Eduardo Bolsonaro respondeu, abre aspas, me preparei para não ser um refém do regime e já adianto, prender pessoas próximas a mim no Brasil não me impedirão de seguir adiante. Até porque quem está no controle é Donald Trump. Podem ir lá negociar com ele. Boa sorte. Jamais vi Trump fazer um acordo caracu. Fecha aspas. Respondeu Eduardo Bolsonaro. Rodrigo Constantino expõe o desespero dos ministros do STF da esquerda. Vejam o vídeo. Marsiglia resumiu bem. Sem dúvida, a carta de Trump nos coloca em uma encruzilhada que apenas as próximas eleições nos fariam enfrentar. Só que não são eleições limpas, ninguém acredita nisso. Ou repensamos os passos do STF contra nossas liberdades e do governo a favor de ditadura, ou parabéns aos envolvidos. O Brasil vai se fechar de vez e vamos virar Cuba. Ou vai ou racha. O que não dá, e eu consegui convencer alguns empresários, conversando com eles, é para manter o status quo, achando que é a normalidade. Eu ainda virei para algum deles e falei assim, vocês têm exemplo próximo. Eu estou há 2 anos e meio sem passaporte, sem rede social. Isso já é uma ditadura. Vocês me conhecem, sabem que eu sou honesto, que eu não fiz nada. O que mais vocês precisam de alerta para entender o que está acontecendo com o Brasil? Ludmila, chegou a vez do Brasil. Alexandre de Moraes, que custava muito caro, agora se tornou um preço impagável. Será abandonado, assim se espera. O Brasil deve ignorar a sanção de Trump a Moraes. Vida que segue. E uma saída honrosa para o Pavão Supremo se ele virar embaixador na Europa. Bom, aqueles que também sempre erram, de onde menos se espera não sai nada. Esse tarifaço do Trump caiu do céu para o Lula, escreveu o Dirceu do MBL. Ó, o Mauro Vieira já tem saia, como eu disse, virar as costas para o Xande. Alguma cabeça tem que ser entregue na bandeja.
e é a do Alexandre de Moraes. Maria Elvira Salazar continua fazendo apelo ao governo Trump para que não pare nas sanções, que venha com a Magnitsky Act contra Alexandre de Moraes, mencionando ele pelo nome. Mas o Moro acha que não temos superávit comercial que justifique tarifa de 50%. O Moro entendeu tudo, gente. Afinal de contas, ele elogiou até o Flávio Dino na sabatina. De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Notinha mequetrefe dos dois presidentes da Câmara e do Senado. Mas calma que as comissões são importantes. Vamos apoiá-los. Só que não. Alexandre Schwartzman. Tarifas são presente a Lula. Criam inimigo para presidente. Essa narrativa não cola nem mais em DCE. Só naquela turminha de 500 pessoas que foi na Paulista. Com Boulos. Esquece. Isso é papo de tucano. Preso numa visão analógica de mundo que nunca evoluiu. O Zema mandou melhor, mas andou escorregando também. As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar a conta do Lula, do Janja e da STF. É isso, pronto. Ponto. Ponto de exclamação. Não tem mais parágrafo. Agora, Tarcísio tentando negociar com a embaixada americana, alguns podem até dizer, ele tem um papel fiduciário como governador do estado que vai sofrer. Ok, mas eu prefiro olhar o conjunto da obra. Ele apagou a foto com o MAGA Hat, ele foi ovacionado no Gilmar Palusa, onde ele nem deveria ter ido. Eu acho que quem tem esperança em alguém como Tarcísio não precisa também de muitos adversários. É a minha visão. Aqui ele tinha mandado bem. Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar a ditadura, defender a censura, agredir o maior investidor direto do Brasil. A responsabilidade é de quem governa e narrativas não resolverão o problema. Essa nota foi ok. Não durou 24 horas. Não durou 24 horas. Não adianta. Eu não confio. Se você olha o Brasil hoje e fala, ou vai ou racha, mas tem chance de rachar, porque essa elite é assim, você tem que se proteger, né? Eu ofereço o caminho das pedras. A história é uma maluquice. Nós vivemos uma democracia, nós temos um poder independente do Supremo Tribunal Federal. Então tem um ataque à soberania nacional, ao Brasil como um todo. Bolsonaro e a turma dele estão querendo chantagear o Brasil. É isso que está fazendo, numa articulação internacional. Não só o líder Lindbergh, mas outros governistas responsabilizando também uma atuação de Eduardo Bolsonaro. Queria que a senhora falasse a sua avaliação. Essa acusação é muito leviana, porque nós percebemos durante as eleições o Alexandre de Moraes deu ordens secretas e ilegais, segundo o governo americano, para suspender perfis do Twitter, para suspender o próprio Twitter em 2024, colocando multas pesadíssimas sem o devido processo legal, ou seja, o Estado de Direito, o contraditório e a verdadeira democracia não está sendo respeitado. Isso está claro. Só não vê quem não quer. O Trump está dando nome aos bois. Seja a culpa é do Lula e a culpa é do STF, porque eles sim não estão respeitando a democracia. E o discurso que a gente vê da esquerda é justamente esse, dizer que respeita a democracia, mas na verdade quer prender Bolsonaro, quer tirar direitos políticos do Eduardo. Durante a pandemia, vocês lembram muito bem, a esquerda foi mundo afora, falando que Bolsonaro é genocida, sendo que a pandemia veio de um vírus lá da China, e o culpado era Bolsonaro. E ninguém foi processado, nenhum parlamentar foi processado por expressar sua opinião livremente fora do país. Agora o Eduardo, quando ele diz que algo está errado no Brasil, agora ele está cometendo um crime de lesa pátria. E o Alexandre de Moraes quer prendê-lo. Vamos lá provar logo que viramos Venezuela, né? Outro detalhe, muita gente está achando que o Trump está fazendo isso por causa dos BRICS apenas.
De novo, você pode acreditar na análise dos tucanos ou você pode acreditar no Trump, que começou a carta e que mais de uma vez reforçou que o problema é a perseguição ao Bolsonaro e aos bolsonaristas. Não é apenas a questão dos BRICS, mas é óbvio que o Lula ter feito o que fez com os BRICS, ele jogou lenha na fogueira. Até a Índia está querendo se afastar agora. William Vac fez uma análise. Afinal, o BRICS é um grupo anti-americano. Desde que a China, atropelando o Brasil, aumentou de 5 para 11 os participantes do grupo, é fácil responder essa pergunta. O BRICS é um grupo formado de acordo com os interesses da China e não pela natureza do relacionamento deles entre si. E a China é quem desafia os Estados Unidos como líder da ordem mundial. O resto é firula diplomática, principalmente brasileira, para fazer de conta que não quer chutar a canela dos Estados Unidos, leia-se Donald Trump, que já mandou dizer que vai sim tascar 10% extra de tarifas em cima do grupo inteiro. Tem um cheiro de bravata isso aí. Trump vai chutar a Arábia Saudita, ela está aí nos BRICS. Com quem anda em clima de romance, ou com a Índia, a Rússia de Putin, de quem Trump gosta tanto. O Brasil presidiu a mais recente cúpula do BRICS, querendo não gerar manchetes negativas. Mas no que dependeu do presidente Lula foi pior do que isso. Ele disse, ou mais exato, ele perguntou assim: quem disse, em qual foro internacional se discutiu que o dólar seria a moeda padrão? Foi a pergunta que ele fez. A indagação expressa profunda ignorância por parte do presidente brasileiro de como funciona a economia internacional. Na busca por evitar qualquer fricção nessa reunião do BRICS, o Brasil ajudou a redigir um texto final que expressa bem o que é esse grupo. É desconexo, sem objetivo claro, onde vale sobretudo o que interessa à China, e no qual se fazem discursos sobre multilateralismo, paz, negociações, mas não se toca na violação de princípios que o Brasil diz defender mundo afora, como soberania dos povos e países, respeito aos direitos humanos, democracia. Em situações como essa, do BRICS, o Brasil fica na lamentável posição de ser a potência menor que não tem o cinismo nem a força dos grandões, e nem a razão e a postura moral dos oprimidos. Pois é. Agora, lindo foi ver aquela que até o cabelo é vermelho, a militante petista da Globo News, tendo que ler a nota da embaixada americana. A embaixada dos Estados Unidos soltou uma nota agora reforçando a posição de Donald Trump em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A assessoria de imprensa da Embaixada Americana no Brasil divulgou a seguinte nota. A gente tem aqui, olha, já está no G1 se você quiser acompanhar de perto, e eu tenho aqui na minha mão a nota. A nota diz: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele e sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. O Brasil deve chamar o encarregado. De novo, o Trump está dizendo, o motivo é esse. E os analistas estão todos eles dizendo, a questão é o BRICS, a questão é o déficit comercial. Aí fica difícil, né? Bom, vamos lá, vamos falar da soberania nacional defendida pelo PT, né? Lula pede ajuda à China para censurar o Brasil, mas ele é contra ataques à soberania nacional. Criar moeda do BRICS para competir com o dólar foi ideia de Lula. Se afasta do mau elemento até o chanceler russo. Lula diz que Trump pode ser preso se o Capitólio tivesse acontecido no Brasil. Na verdade, Lula é que estaria preso se o mensalão tivesse acontecido nos Estados Unidos. E por aí vai. Tem muito mais. Nós estamos virando a Venezuela. O Parlamento Europeu incluirá a Venezuela em lista de patrocínio ao terrorismo. Queremos esse destino para o Brasil? Então, elite empresarial,
Acorda. Para de ficar pressionando o Bolsonaro ou o Trump. E entenda que eles estão tentando nos salvar. Que nós temos que pressionar é o STF e o Congresso para reverter o estado de exceção. O Brasil virou um narco-estado. Visita de Lula à favela do Moinho foi articulada com ONG ligada ao PCC. A turma no governo frequenta a favela sem escolta policial. O que falta para vocês acordarem? Ah, o Tarcísio 2026 vai vencer. O Brasil virou um narco-estado. Uma província chinesa. Um estado de exceção. Eu estou com 19 mil pessoas ao vivo aqui sob censura. Quantas pessoas eu estaria colocando na minha live se a minha conta do Twitter, do X, de 1.600.000 seguidores estivesse operante? 40, 50 mil? É isso que eles querem evitar? Quantas pessoas o Merval Pereira coloca? Por isso que a Globo pega e prega a censura? Nós vivemos um estado de exceção. Estão nos calando, perseguindo. E vocês estão achando incômodo agora o custo das sanções? Em vez de entender que talvez é a nossa última chance de reverter o quadro? Esse é o nível da primeira-dama que colocaram lá. Tiraram da cuidadora do presidiário para a primeira-dama. Chama de vira-latas jornalistas que fazem perguntas incômodas. Esses que defendem a soberania nacional, chamando jornalista de vira-lata por fazer pergunta. Agora, esquece que é munição para o Lula. O cara é desaprovado por mais de 50% dos eleitores. Inclusive no Nordeste. Tinha certeza que minha vida ia melhorar, mas não aconteceu. Esquece. Lula não coloca ninguém nas ruas. Lula não vence eleição limpa. A questão é, vamos ter eleição ano que vem? Se mantivermos o status quo? Vamos? Quem responde que sim e finge que a premissa verdadeira é da normalidade institucional é cego, alienado ou cúmplice. Ah, a maior ajuda de todas, né? O professor Barroso pediu ajuda aos Estados Unidos para evitar golpe. Engraçado que eles já sabiam que ia ter golpe, que eles estão julgando. Aliás, o Gilmar Mendes, que pede diálogo entre os poderes, e a gente imagina o tipo de diálogo dele, ele diz que houve uma tentativa de golpe de Estado, à luz do dia. Mas eles estão julgando esse caso. Aí o Trump diz que é caça às bruxas e os tucanos vão para cima do Trump? Aliás, esse foi o presidente eleito pelo PT, tá? Que falou aquilo na Globo. Aborto, censura, cultura woke, modelo chinês. Isso é o que a turma do partido do presidente defende. O povo não é trouxa. O povo sabe de onde vem a ameaça à democracia. Do judiciário, em primeiro lugar, e do governo, em segundo. Não é do Bolsonaro, gente. Eles não escondem as articulações. Barroso liga para Lula e STF assume de vez papel de aliado do regime. Nós derrotamos o bolsonarismo. Uma confissão de um crime, porém muito precipitada. Vamos colocar Barroso como embaixador na Europa e dar uma saída digna ao pavão supremo? Não. Vamos meter Magnitsky nele. Enquanto isso, a Câmara aprova a criação de 160 cargos no STF, porque, afinal de contas, são os diálogos entre os poderes. Se depender dessa gente sem pressão externa, sem maçarico no cangote, acabou, game over. Game over.
Hugo Mota e Alcolumbre, gente. Até o Estadão, como relógio quebrado, de vez em quando acerta. STF não é poder moderador, mas age como se fosse. E não tem que discutir modelo semipresidencialista como faz o Gilmar Mendes o tempo todo. O problema é o Lula e sua incompetência. Enquanto isso, ninguém preso por conta do escândalo do INSS, um dos maiores dos últimos tempos. E vamos começar a devolver dinheiro como se fosse apenas um engano. E o STF, ó. E para terminar, Moraes nega depoimento do seu ex-vassalo Tagliaferro como testemunha de Felipe Martins. Olha, ele inventa ritos processuais porque ele não quer ouvir coisas desagradáveis a ele.